Esta lua possui o potencial mais promissor para a exploração futura no sistema solar, e a procura de outra fonte de vida. Hoje veremos bem no nosso quintal planetário, por que esta lua fria e distante é tão fascinante e desconcertante, à medida que revelamos suas camadas para descobrir suas propriedades surpreendentes. Europa é uma das 4 grandes luas que foram descobertas em torno de Júpiter em 1610, por Galileu Galilei. Se você já assistiu a outras viagens da série do Sistema Solar, então deve se lembrar que os planetas tendem a receber nomes de divindades greco-romanas. Enquanto suas luas, geralmente recebem nomes de equivalentes gregos, de alguma figura mitológica relevante. Como Júpiter, é o equivalente romano para Zeus. Esses 4 satélites têm o nome de suas amantes. Europa é uma dessas amantes, a mãe fenícia de Minos, rei de Creta, e como se vê, nomear Europa com o nome de uma figura materna pode ser apropriado, pois estamos agora começando a entender algumas de suas propriedades geradoras de vida. Vamos ver Europa de perto. No momento, Europa está a 790 milhões de quilômetros de distância, um pouco mais que 5 unidades astronômicas, ou 5 vezes a distância entre Terra e Sol. Com tecnologia e método atual de viagem, chegaríamos em Europa em aproximadamente 5 anos. Com um diâmetro de cerca de 3.100 km, ela é a menor das 4 grandes luas galileanas. E a 6ª maior lua geral do Sistema Solar, cerca de 9/10 do diâmetro da Lua da Terra. Pareceria menor no céu noturno, mas muito mais luminosa. Europa é 5 vezes mais reflexiva que a nossa Lua, graças a uma de suas características mais distintas, uma superfície global coberta de gelo de água. E composta principalmente de rocha de silicato e gelo, semelhante aos planetas terrestres, e portanto, embora seja a menor das 4 grandes luas de Júpiter, sua massa excede a da Lua Tritão de Netuno, e de todas as outras luas menores que ela no Sistema Solar combinadas. Esta composição indica que Europa provavelmente se formou de restos de Júpiter, ao lado dele. Então é mais provável que Europa tenha bilhões de anos, mas em comparação à sua superfície, parece ser muito mais jovem, entre 60 e 180 milhões de anos. Podemos estimar a idade da superfície de um objeto celeste, observando o número de crateras de impacto, baseando-se no que sabemos sobre a probabilidade de impacto de asteroides no nosso sistema solar. Grandes crateras de impacto devem formar-se em média a cada 4 milhões de anos, portanto um mundo com crateras implica uma superfície antiga, mas a superfície de Europa é relativamente desprovida de crateras, e isto quando comparado com a sua idade, é uma prova do fato que a superfície está constantemente sendo modificada.
Europa tem a superfície mais lisa que qualquer corpo conhecido no Sistema Solar, graças à sua crosta de gelo que envolve tudo, e esta crosta constantemente está descongelando e recongelando. O sistema joviano está muito mais distante do Sol que a Terra, mais de 5 vezes mais longe, portanto, a luz solar aqui é cerca de 25 vezes mais fraca que na Terra, levando a temperaturas superficiais de congelamento, de cerca de 160 graus Celsius negativos no Equador, e 220 graus Celsius negativos nos polos. Essas temperaturas tornaram a camada de gelo tão dura quanto rocha. A Lua tem uma atmosfera muito fina de oxigênio, o que significa que pouco, ou nenhum calor que atinge a Lua é retido, e a superfície recebe quase nenhuma proteção contra a intensa radiação emitida pelo planeta Júpiter. A radiação da superfície de Europa é de cerca de 540 rem por dia, o que é suficiente para causar doenças graves e morte na maioria das pessoas, em menos de 24 horas de exposição. Uma das desvantagens de ter um enorme acelerador de partículas é a reação química como o vizinho. Uma das características mais marcantes da superfície de Europa é que a camada de gelo é atravessada por longas cristas e fissuras escuras, chamadas de linhas. Não existe uma hipótese cientificamente estabelecida sobre como estas linhas se formaram, mas provavelmente tem a ver com a atividade glacial interna. Enquanto as geleiras da Terra aparentam ser imóveis, elas se movem ao longo de milhares de anos. O mesmo acontece em Europa. As vastas camadas de gelo inferiores de Europa são análogas às placas tectônicas da Terra, embora sejam alimentadas por fatores diferentes, mas o que isso significa é que com o tempo, os fluxos na superfície se alteram e giram dentro do manto de gelo, e podemos ver evidências em toda a superfície da Lua. Manchas de gelo menos frias sobem à superfície, como correntes de convecção, e grandes planos se formam em faixas, onde as placas se separaram, e o gelo glacial vazou como magma. Há dados de radares térmicos, que sugerem que a superfície é revestida por pontas geladas voltadas para cima, chamadas penitentes. E estima-se que tenham até 15 metros de altura, o que representa um grande obstáculo para qualquer missão de pouso na superfície. Além das características geológicas, a Lua também está repleta de fraturas horizontais e rachaduras, devido ao imenso poder da gravidade de Júpiter, puxando o manto de gelo. Esta influência é melhor observável nos apropriadamente chamados terrenos caóticos. A superfície de Europa possui muitos desses terrenos, onde blocos semelhantes a icebergs se deslocaram e se moveram por extensões tão grandes quanto cidades. Como nesta região chamada Caos de Connemara. À medida que áreas de convecção de gelo sobem, a influência gravitacional das marés de Júpiter se acumula, causando mais atrito, e portanto, mais derretimento dentro do plano, levando a um vale-tudo de icebergs em movimento, que se empurram uns aos outros, e criam padrões e características irregulares. Mas nem todos os pedaços de gelo em movimento podem ser explicados apenas pela gravidade de Júpiter. Algumas partes da crosta parecem ter se deslocado e girado a um grau que seria impossível se o gelo fosse fixado a uma camada sólida abaixo. Como se a superfície estivesse flutuando sobre uma camada líquida logo abaixo da crosta. Então, o que a Europa está escondendo abaixo de seu gelo global? O mistério da Lua Europa começou a ser desvendado com missões passadas, que exploraram os satélites jovianos. Os sobrevoos iniciais em 1973 e 74, pelas sondas Pioneers 10 e 11, proporcionaram as primeiras imagens da Lua distante. Enquanto as Voyagers 1 e 2, em 1979, capturaram fotos mais detalhadas, incluindo a superfície congelada. Após anos de estudos, surgiram especulações sobre a existência de um oceano abaixo da crosta, mas foi a nave espacial Galileu, que ao analisar imagens e dados, contribuiu significativamente para revelar grande parte do que agora sabemos sobre a Europa. Proveniente desta missão, a nave espacial Galileu explorou o sistema de Júpiter entre 1995 e 2003, fazendo dúzias de sobrevoos por Europa no processo, e durante esta observação, os instrumentos detectaram um campo magnético criado pela Lua, o que não teria sido uma descoberta totalmente surpreendente, mas depois em outro sobrevoo, o campo parecia ter mudado.
Os campos magnéticos não tendem a mudar tão rápido, e por isso deve ter havido outra explicação. Cientistas lutaram para explicar esta anomalia no início, mas agora sabemos que a Europa se comporta como um condutor, um tipo especial de campo magnético induzido está sendo criado. A causa mais provável para isso é uma camada de fluido eletricamente condutor abaixo da superfície da Lua. Abaixo da crosta, mas acima do manto e do núcleo. Com base na água de Europa, os cientistas acreditam agora que isto pode ser uma indicação que Europa possui uma camada de água líquida salgada escondida sob a sua crosta, um oceano subterrâneo. Esta hipótese foi reforçada ainda mais, uma vez que a nave espacial Galileu voou através de uma pluma de material rico em água que estava em erupção. O mesmo fenômeno que ocorre em Encélado, lua de Saturno. Graças à atividade criovolcânica desde esta descoberta, os cientistas têm trabalhado há quase 20 anos para enviar mais espaçonaves sofisticadas para a Europa, encontrar outra dessas plumas, voar através delas e coletar amostras. Este oceano que torna o estudo da Europa tão intrigante, pois há uma série de diferentes linhas de evidências, que sugerem a sua existência e os sinais em geral, apontam para um potencial promissor de habitabilidade. Pensa-se que muitas das luas do Sistema Solar escondem oceanos subterrâneos sob a sua crosta, mas o que é particularmente empolgante no Oceano de Europa é que é provavelmente água salgada como os oceanos da Terra hoje. Apenas escondida sob a camada de gelo de uma lua a milhões de quilômetros de distância, esta especulada camada oceânica fica entre a camada externa de gelo, que é estimada ter entre 15 a 25 quilômetros de espessura, e o manto rochoso. Baseado em nossos modelos atuais de luas e geologia, estimamos que esta camada líquida, ou pelo menos a menor parte dela, pode ter até 100 km de profundidade, várias vezes mais profunda que todos os oceanos da Terra. Por este oceano provavelmente se estender por toda a Lua, prevemos que ele contém entre 2 a 3 vezes a quantidade de água de todos os oceanos da Terra, apesar da Lua ter apenas um quarto do tamanho de nosso planeta. Provavelmente você está se perguntando, como esse oceano pode permanecer na forma líquida, quando a camada externa está congelada? Para que isso seja possível, é necessário algum tipo de fonte de calor interna, para manter o oceano mais quente que a camada externa. É possível que a Europa possa ter algum grau de decaimento radioativo em seu interior, que é o mesmo fenômeno que alimenta as correntes de convecção na Terra, isso aqueceria o interior da Lua. Manter o oceano na forma líquida provavelmente causaria algum grau de atividade vulcânica no fundo do mar, um provável requisito para a vida como a conhecemos. Mas mesmo que não haja decaimento radioativo acontecendo no núcleo, os oceanos ainda poderiam permanecer líquido, pois a outra fonte de calor mais forte em ação, também está sendo impulsionada de cima, por influência do poder colossal de Júpiter. Júpiter é uma enorme esfera de gás e radiação, com mais que o dobro da massa de todos os outros planetas e luas no Sistema Solar unidos. Assim, ele provoca um enorme efeito em seus satélites, mantendo-os fixos em órbitas circulares estáveis. No entanto, os 3 satélites jovianos mais internos também estão exercendo influência um sobre o outro. Io, Europa, e Ganimedes orbitam Júpiter em ressonância orbital. Como num relógio, para cada órbita de Ganimedes, Europa orbita 2 vezes, e Io 4 vezes. E essa ressonância significa que as luas se alinham. Io e Europa se alinham mais frequentemente, chegando a uma distância relativamente curta uma da outra, o que as atrai entre si, provocando o aumento da atração da gravidade. Europa é travada por maré, o que significa que orbita tão rápido quanto seu dia, gira ao redor de Júpiter uma vez a cada 3 dias e meio terrestres. Portanto, um lado está sempre voltado para o planeta, o que significa que a Lua permanece em uma posição fixa. Assim, à medida que a Lua orbita Júpiter, a influência do planeta muda, quando combinada com a Lua Io, fazendo com que a Lua se alongue, e quando está longe, se contraia. Esta é uma das razões pelas quais vemos fraturas na superfície de Europa. Os efeitos da gravidade de Júpiter são mais fortes em Io, a lua deserta extremamente vulcânica, e a mais interna das grandes luas. Europa está mais longe de Júpiter, então os efeitos não são tão extremos, mas isso causa algum grau de efeito, chamado de flexão das marés.
A superfície e o interior da Lua são puxados por Júpiter, flexionando a crosta de gelo em cerca de 30 metros, gerando calor mais abaixo, muito maior que qualquer coisa produzida pela decadência radioativa. Esta fonte de calor é o que se acredita manter os oceanos subterrâneos de Europa aquecidos. Porém, não sabemos a extensão total desta flexão das marés, e não sabemos onde exatamente ela acontece. A próxima pergunta é óbvia. Algum ser poderia viver ali? Sabemos que a vida requer 3 fatores principais: uma fonte de energia ou calor, uma fonte de compostos químicos, e um solvente para misturar tudo em reações químicas, como a água. E todos esses elementos devem ter estado presentes e estáveis por um longo período de tempo. Europa cumpre todos os requisitos, sendo quase tão antiga quanto Júpiter e o resto do Sistema Solar. É bastante provável que este ambiente oceânico subterrâneo exista desde que os satélites jovianos orbitam em ressonância. Mas quanto à fonte química, acredita-se que a vida na Terra tenha surgido na forma de organismos unicelulares, que extraem energia de minerais expelidos do manto derretido da Terra, através de fontes hidrotermais. Essas aberturas são causadas quando a água penetra nas falhas e rachaduras no solo, onde o calor está jorrando pelo manto terrestre. O calor irrompe como um pequeno vulcão no oceano, enriquecendo a água com nutrientes e minerais. Se o aquecimento por flexão de maré em Europa foi suficiente para que aberturas marítimas profundas tenham se formado no fundo do oceano, então há uma grande chance que todas essas 3 condições tenham sido atendidas por bilhões de anos. Ao mesmo tempo em que foram protegidas de impactos e radiação de cima, pela gigante barreira de gelo, dado o grande volume, variedade, diversidade e resiliência da vida nos oceanos da Terra, não é surpresa que Europa tenha emergido como um dos locais mais promissores do Sistema Solar para procurar sinais de vida fora da Terra. Pode ser presunçoso esperar qualquer coisa muito complexa, porém, muito tempo decorreu para que micro-organismos e bactérias emergissem. O lugar mais provável para a vida existir nos oceanos de Europa é nas colônias no fundo do mar, ao redor das fontes hidrotermais. Entretanto, como grande parte da vida multicelular na Terra depende de organismos unicelulares que obtêm sua energia através da fotossíntese e adicionam oxigênio à atmosfera. Como a fotossíntese não é uma opção viável em Europa, isso pode colocar limites ao tipo e complexidade de vida que pode evoluir aqui. Especulam que a vida poderia flutuar livremente nos oceanos de Europa, mas dada a sua profundidade e a falta de fonte de energia acima da camada de gelo, é improvável que a atividade hidrotérmica por si só seja suficiente para sustentar uma biosfera oceânica completa. Ficamos muito entusiasmados ao descobrir que os oceanos de Europa são provavelmente salgados, mas o quão salgados são, também poderia limitar o tipo de vida que pode prosperar em um oceano excessivamente salgado. Significaria que apenas micróbios extremófilos seriam capazes de sobreviver, e nada muito complexo. Em qualquer caso, provavelmente levará um tempo até que possamos afirmar. Com certeza há motivos para se entusiasmar com a perspectiva de vida em Europa, mas para encontrar provas é necessário estudar a Lua mais profundamente. Houve muitas missões planejadas, mas encontrar vida em um oceano a 16 km de profundidade, abaixo de uma espessa camada de gelo coberta de pontas, em uma lua sem ar a meio bilhão de quilômetros de distância, é um desafio quase impossível para a nossa tecnologia atual. Uma opção mais realista seria examinar a Lua com instrumentos sofisticados para tentar detectar sinais de vida mais próximo à superfície. Como sabemos que a Europa emite plumas de material rico em água, em até 150 km no espaço, uma esperança é que possamos voar com uma sonda através de uma destas plumas, para determinar se os compostos químicos certos estão presentes no oceano, para sustentar a vida tal como conhecemos. Em 2025, a NASA espera lançar sua própria espaçonave, a Europa Clipper, que estudará a Lua com muito mais detalhes que qualquer outra antes. Conduzindo uma série de 45 sobrevoos de baixa altitude. Entre seus complexos instrumentos de pesquisa lunar, está um radar de penetração no gelo, que enviará sinais de Europa. As informações que ela enviar nos ajudará a determinar mais características do oceano. Ela também estará equipada com um coletor de plumas.
que será usado para detectar e coletar amostras de uma erupção de água proveniente do mar abaixo do gelo, caso esteja ocorrendo. Também vai capturar imagens detalhadas da superfície, para auxiliar na seleção de um local de aterrissagem de uma futura missão de pouso. Nenhuma espaçonave jamais pousou em uma lua joviana como aconteceu com a lua Titã de Saturno. E a proposta de missão mais promissora até agora é o Lander Europa da NASA. Uma missão conceitual em recente estudo, mas primeiro, é necessário determinar como pousar uma sonda em um terreno coberto por lanças irregulares de gelo. Encontrar evidências de vida oceânica será uma tarefa ainda mais complicada. Atualmente não possuímos a tecnologia para descer 100 km até o fundo do oceano para verificar a atividade hidrotérmica. No entanto, uma sonda de pouso poderia pesquisar vida por outros meios. As proporções de presença e quiralidade de certas moléculas poderão nos ajudar a identificar vestígios ou evidências de processos de vida. Entretanto, antes que estas missões subam aos céus, continuaremos a observar e a estudar a Europa a partir da Terra. À medida que a tecnologia avançar, seremos capazes de observá-la com muito mais detalhes. Ainda estamos longe de qualquer descoberta inovadora, mas ainda poderemos testemunhar provas de vida descobertas em Europa, durante nosso tempo. Mesmo que sejam apenas organismos unicelulares, ainda seria enormes implicações para o nosso estudo da vida ao redor do universo. Se encontrássemos outra fonte independente de vida no sistema solar, esta confirmação será uma das maiores descobertas da história. E seria razoável assumir que a vida surge frequentemente onde quer que as condições certas sejam satisfeitas, dado que provavelmente existam bilhões de planetas habitáveis pelo universo, e mais bilhões de luas com propriedades habitáveis semelhantes. Encontrar vida em Europa significaria que a Via Láctea provavelmente está repleta de vida, desde organismos simples, talvez até complexos, como nós. Dado o tamanho e número inconcebível de galáxias no universo, imagine o que mais poderia existir. Se você assistiu até aqui, com certeza você gostou. Ficaria muito grato se você der um like e se inscrever no canal, para não perder as próximas viagens ao espaço. E se você deseja aprender mais, confira materiais extras no comentário fixado. Considere apoiar efetivamente o canal, se tornando membro, contribuindo com um valeu, colaborando com qualquer quantia via Pix pelo QR Code na tela, para que mais viagens como essa continuem a ser produzidas. Obrigado por assistir, e te vejo no próximo voo.